E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje nós vamos falar do ataque boêmio contra a defesa Caro-Kann. Esse ataque é extremamente agressivo, divertido, sólido porque já foi jogado em várias partidas pensadas de mestre. E é um ataque que eu tenho quase certeza que você não conhece. Eu não conhecia até alguns dias atrás, até eu ver no canal do grande mestre Igor Smirnov, que eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, nós jogamos peão E4 e o adversário vai jogar peão C6, a defesa Caro-Kann. O mais natural seria que nós jogássemos peão D4 expandindo no centro e após o avanço peão D5 a posição estaria extremamente sólida, teimosa, realmente difícil de jogar contra sendo o jogador de brancas. No entanto, nós vamos jogar o lance cavalo E2. Esse lance é tão incomum, mas tão incomum que ele só foi jogado 355 vezes das 89 mil que a defesa Caro-Kann já foi jogada em partidas de mestres, ok? Então ele é um lance que nem aparece nas listas aqui dos lances jogados, pelo menos em jogos de amador. Ele tem um nível de popularidade aqui de 0%, não tem significância estatística, apesar de ser de longe o lance que tem a maior taxa de vitórias para as brancas. Pois vamos lá, nós jogamos aqui cavalo E2 que parece um lance ruim, parece péssimo, certo? A gente bloqueia o nosso próprio bispo, é um lance que não tem motivo aparente. No entanto, você já vai entender por quê. Nosso adversário jogou peão C6 para poder jogar peão D5, correto? Então ele vai jogar peão D5 e agora nós avançamos o peão para E5 e o cavalo apoia o avanço futuro peão D4, caso nosso adversário siga com o peão C5. Então peão C5, peão D4 e a posição vai se transformar numa posição normal de Caro-Kann. Mas primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a linha mais comum em jogos amadores. Esse peão C5 seria a alternativa correta para o seu oponente e a gente já vai explorar como você vai jogar nessa linha. Aqui a gente gosta do mal feito. Então, os amadores vão jogar muito bispo F5, tentando tirar o bispo da cadeia de peões, no entanto dando muita força para o nosso lance cavalo E2, porque agora ele pode se mover com o tempo em cima desse bispo. Olha só, o cavalo pode vir para G3 com o tempo no bispo, que já seria bom, cavalo G3 e posteriormente peão D4, mas o cavalo também pode vir para a casa D4, que é o lance que eu recomendo. Por quê? Aqui em D4 ele não somente chuta o bispo, como ele também apoia o avanço peão E6. E esse avanço é muito chato de lidar como jogador de pretas. Veja só, se ele captura, o cavalo toma e agora a posição é superior para as brancas. Não existe mais o peão de F na posição das pretas, elas vão perder o par de bispo porque estamos dando um garfo na dama e no bispo do adversário. Portanto, o mais natural é que ele não vá capturar esse peão. Ele vai jogar o avanço peão C5, visando chutar o nosso cavalo daqui para depois pegar o peão pensando que o peão está de graça, é claro. E veja só, esse lance peão C5 perde imediatamente e a classificação média dos adversários que jogam isso é de 1907 pontos de rating, ou seja, pessoas fortes no jogo de xadrez. Quando ele avança aqui o peão C5, ele já perdeu o jogo. No quinto lance, vencemos, porque temos bispo B5 cheque e não há boa maneira de bloquear esse cheque. Olha só, ele claramente não quer botar a dama na frente, nem o cavalo na frente, mas cavalo C6 perde, porque após a troca de cavalos, bispo toma C6 e agora ele precisa bloquear de dama. Nós tomamos a dama com cheque e posteriormente tomamos a torre lá no canto. Vencemos o jogo instantaneamente. Pois é, mas tem um porém. O seu adversário tem uma defesa um pouco mais resiliente do que essa, que é a defesa dama B6, atacando as duas peças menores ao invés de simplesmente retomar o cavalo. E parece que ele conseguiu, defendeu tudo, né? Não vai mais perder uma peça. A gente vai ter que seguir, por exemplo, tomando o peão de F7 e depois entregando o cavalo de volta, né? Bispo toma, a gente volta o bispo, ele toma o cavalo e a posição aqui tá igual. Não, na realidade não é isso que vai acontecer, porque você está vendo esse vídeo, então você vai ficar sabendo que aqui nós temos o lance cavalo C3. E esse lance é de uma aparência completamente absurda, defende o bispo, mas pendura o cavalo. Onde é que isso é diferente daquela linha que a gente viu? Por que isso daqui é melhor para as brancas? É bem melhor porque aqui nós temos cavalo toma D5, ameaçando a dama, o cavalo não pode ser capturado porque o peão está cravado ao bispo. E se dama toma bispo, nós temos cavalo C7, ataque triplo ganhando a dama. Olha que beleza de lance. Se o seu adversário perder e você jogar um lance desses, ele vai achar que você está usando engine. Não, diga para ele, eu só sou inscrito no canal do Gato Mexicano e disparei o like nesse vídeo. Pois bem, mas vamos lá. O seu oponente possui uma defesa um pouco mais resiliente, que é voltar a dama para B7. Se ele fizer isso, você já deve estar jogando no nível de jogo mais alto, certo? Porque ele já viu que
Dama toma bispo, vai perder por duplo, e então ele está defendendo duplo. Se você voltar o bispo aqui, beleza, a posição está até que jogável para o jogador de pretas. No entanto, nós vamos jogar bispo a6, novamente oferecendo o bispo. Se ele captura, tem aquele mesmo duplo em c7. Então, nosso adversário precisa voltar a dama para b8, para ficar de olho no duplo. E agora ele defendeu tudo. De fato, não podem existir mais armadilhas. No entanto, a posição é boa para as brancas. Tendo em vista que a estrutura de peões está totalmente terrível, as peças aqui estão totalmente amarradas, bem, posição muito superior. Só que aqui tem um lance ainda mais forte. Ao invés de voltar o cavalo para c3, que eu tenho certeza que se você fizer você ganha também, nós vamos jogar dama g4, entregando o cavalo. E aparentemente apenas só defendendo ali o peão de e6. Só que se ele toma o cavalo, tem cheque-mate para dama 4 cheque, rei d8 e dama d7 cheque-mate. Então, se você já aprendeu alguma coisa de novo, achou muito bonita essa armadilha do ataque boêmio e não é inscrito no canal, por favor se inscreva, dispara o like e agora nós vamos dar uma olhada no que acontece se o seu adversário jogar uns lances um pouquinho melhores, né? Se a gente entra nessa linha, o bispo volta para g6 e a gente avança o peão, ele não é forçado nem a capturar o peão, também não é forçado a jogar peão c5, ele pode seguir jogando outros lances, então você precisa saber o que fazer se ele jogar de maneira mais normal. O lance mais forte que ele tem é o lance dama d6, que é um lance bem impopular, no entanto, se ele jogar, você não deve seguir capturando em f7. Caso você capture em f7, ele vai só tomar de bispo e a nossa posição fica inferior, ele vai ter como jogar peão e5 ganhando o centro enquanto chuta o nosso cavalo. Ao invés disso, eu vou recomendar que você jogue dama e2, adicionando ali uma defesa ao peão e novamente deixando a posição muito chata, muito difícil de jogar. Se ele jogar o peão c5 chutando o cavalo, a gente segue de maneira muito similar com dama b5 cheque. Vai seguir o cavalo c6 para bloquear o cheque, porque não tem nenhuma outra maneira de lidar com ele, a não ser perder o roque aqui, que também não é agradável. E agora a gente toma o peão de B. Estamos ameaçando o cavalo, estamos ameaçando a torre com cheque, e novamente a armadilha funciona, apesar de seu oponente não ter caído dela na primeira vez, né? Mas se ele jogar lances naturais aqui, por exemplo, cavalo f6, tudo normal, você pode só seguir desenvolvendo e a posição está tranquila de se jogar de brancas também, viu? Esse peão aqui não pode ser tomado, não sem assumir algum grau de desvantagem por parte das pretas. Então, vamos lá. Outro lance que seu adversário vai jogar de vez em quando aqui é o cavalo f6 direto, ao invés do dama d6 antes, né? E novamente você não quer pegar o peão de f7 porque não tem vantagem nenhuma nessa captura. Ele vai capturar de bispo e libera a movimentação do peão de e, que vai ganhar tempo em cima do cavalo. Portanto, ao invés de capturar, deixa a tensão rolando e simplesmente defenda o cavalo, peão c3. Aqui, você está convidando ele novamente a jogar esse peão c5. E toda vez que ele vier com o cavalo aqui em d4, você já sabe o que fazer. Se peão c5, bispo b5 cheque, e você já conhece a continuação. Brancas estão ganhas novamente, mais uma armadilha. Mas se ele não jogar o peão c5 e seguir, por exemplo, aqui com outros lances naturais, né, o dama d6, aí não tem problema. Você segue desenvolvendo o bispo e2, faz o roque, a posição aqui está sempre tranquila de se jogar para as brancas. Só saiba, você realmente não quer capturar o peão, certo? Pois bem, agora nós vamos dedicar um pouco de tempo a como você vai jogar caso seu adversário escolha jogar dentro da linha principal, que é o lance mais comum aqui, né? Em nível alto de jogo, é claro. Jogamos cavalo e2, vem peão d5, nós avançamos, e o que acontece se o seu adversário jogar peão c5? Pois bem, nós ainda vamos justificar a presença do cavalo na casa de e2 ao jogar d4, que vem de maneira apoiada pelo cavalo. Peão toma aqui pode ser jogado, né? E aí a gente tomaria de cavalo, porque se tomar de dama, nós vamos receber um ataque com tempo. No entanto, o mais normal mesmo é que ele vá seguir com cavalo c6. Nós vamos jogar peão c3 para solidificar a cadeia de peões. E nós temos uma posição extremamente comum dentro da linha principal, a linha do avanço da Caro-Kann tradicional. A grande diferença é que o cavalo está em E2 ao invés de F3, que é onde ele estaria normalmente. E posteriormente ele pode ganhar tempos no bispo ao vir para G3, caso o bispo venha para F5. Portanto, se bispo F5, você pode jogar cavalo G3, justificando a sua manobra. E após bispo G3, você vai ter uma posição extremamente natural dentro aqui da Caro-Kann, certo? Podendo continuar com o peão H4 para tentar prender o bispo com o peão H5, certo? Que seria o ataque do Mikhail Tal, ou algo mais ou menos no mesmo gênero, certo? Dentro dessas linhas de ataque de ala do rei, dentro da defesa Caro-Kann.
Outro lance que pode ser jogado muito comumente ao invés de bispo F5 é bispo G4. Já compreendendo por parte das pretas que esse bispo é um bispo ruim, ele não quer que o cavalo saia daqui e ele está ameaçando em partes, né, a tomada do peão após dama B6. No entanto, esse bispo G4 não é um lance que nos preocupa. Nós podemos forçar o nosso adversário a tomar uma decisão imediatamente com o peão H3 e na maior parte dos casos ele vai simplesmente trocar o bispo pelo cavalo. Nós recapturaremos de bispo e não tem grandes problemas na nossa posição. Vai seguir dentro das linhas principais com dama B6 ou se não, peão E6. E aí, se você é familiarizado com como se jogar esse tipo de posição fechada, você vai se dar muito bem. No entanto, se você ainda tem aquela chance do seu adversário cair dentro do ataque boêmio. Pois é, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham achado esse ataque tão incrível e fascinante como eu achei. Se inscreve aqui no canal se você gosta do meu conteúdo, deixa aquele like, um abraço e até a próxima.